Agora, o Corinthians, aqui em São Paulo. Nossa, tá escuro aí, hein, Lili Nascimento? Cuidado com o raio. Tá. O clima aqui, falando de temperatura, tá ficando pesado. Porque o clima mesmo entre o elenco e o torcedor corintiano é de alívio depois do jogo de ontem. O torcedor sabia, o próprio elenco também, que seria muito complicado se o Corinthians não conseguisse a vitória. A luta contra o rebaixamento era real. Ela ainda não foi totalmente descartada, né? O torcedor não gosta de falar que acabou, não tem mais chances, porque tem. O Corinthians precisa de pelo menos mais 2 pontinhos aí para aí sim respirar tranquilo e sem chances nenhuma de queda. Mas, de fato, foi um grande jogo para o Corinthians, que no início, né, deu mesmo vacilo contra o Bahia. O Bahia tinha feito o primeiro gol aos 3 minutos. Ontem, a mesma coisa. A diferença é que o Corinthians teve um poder maior de reação. Teve um elemento muito importante em campo, Ángel Romero, que chegou no início dessa temporada, quando foi apresentado, recebeu algumas críticas, mas o torcedor confiou, porque ele já conhece o peso da camisa, já sabe como é jogar pelo Corinthians, saberia o que fazer dentro de campo. Fez? Não fez. Foi muito criticado ao longo de todos esses meses. Quando teve chance de entrar em campo, não apresentou um bom futebol, mas o Romero não desistiu dele. Sofreu calado, trabalhou aqui no CT e agora, no momento que o Corinthians mais precisa, ele apareceu. Nos últimos 12 jogos aí, sob o comando do Mano Menezes, foram 6 gols. Ainda tem mais 2 partidas, mas de fato ele foi muito importante para este jogo. Bom, a gente tem que falar dos outros jogadores também, né? O Juliano, que fez uma boa partida, mas não dá para deixar de falar sobre os garotos. A começar pelo Moscardo, que já conquistou a titularidade já tem um tempo, né? Antes mesmo ali com o Vanderlei Luxemburgo, mas Matheus Araújo entrou muito bem. O Giovani, que pouco jogou no profissional, também fez um gol importante. E aí o legal é que no final da partida, lá na coletiva de imprensa, o Mano Menezes reconheceu o trabalho do Luxemburgo nesse quesito meninos da base. Vamos assistir o que ele falou. A gente tem uns garotos de muita boa qualidade. Eu vou ressaltar aqui os méritos do Vanderlei, porque o Vanderlei lançou os meninos num momento muito difícil, porque era necessário, porque o clube jogava 3 competições, então você tinha que fazer talvez mais rápido do que deveria, né? Meio emergencial demais. Mas a gente já está colhendo os frutos, porque eles vão amadurecendo, eles vão passando por situações que o time vai passando junto. Então a gente quer exatamente isso, né? Que poder contar com eles, agora com um pouquinho de menos pressão, talvez usamos um pouco mais, né? Para esses 2 jogos, mas eles são muito dedicados, eles são exemplares em termos de comportamento e trabalho, eles vão aprender muito rápido todas as coisas, exatamente porque se dedicam e trabalham muito, eles merecem muito. É isso, né? Então eles devem ser utilizados ainda mais nessas 2 últimas rodadas. Lembrando que no sábado o Internacional visita o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então é claro que o Corinthians vai em busca da vitória para poder concluir de vez, afastar esse pesadelo do Z4. Bom, o Yuri Alberto levou um cartão ontem, então ele não joga no sábado. Então não teremos lei do ex, tá? Ele não joga neste sábado, aí fica por escolha aí do Mano Menezes, até que ele deu a dica, né, de quem sabe usar mais os garotos agora nas próximas rodadas. Ele terá que fazer essa substituição no ataque. A situação do Bruno Mendes é bem parecida por conta daquele jogo contra o Grêmio. Ele já cumpriu um jogo de suspensão, foi determinado que ele cumpra 2. Então o Corinthians está tentando correr atrás para suspender essa determinação para que ele possa jogar, mas de qualquer forma o Gil volta, estará à disposição para essa partida. Aí o Corinthians tem na quarta-feira da próxima semana o Coritiba fora de casa aí para encerrar de vez essa temporada. Mas o que eu posso passar é que o clima do que vocês estão vendo na câmera, que tá bem complicadinho aqui pro lado do CT Joaquim Grava, só fica mesmo na parte da chuva e do vento, porque aqui, ó, alívio. E aí o torcedor consegue respirar melhor depois do jogo de ontem, de sangue. Valeu, Lili. Vá procurar um cantinho para se cobrir, porque já vai cair o mundo aí na Zona Leste de São Paulo. O Corinthians... vamos dizer, o Corinthians tá fora. Tá fora, acabou. Né? Não, 47, acabou. Nunca ninguém caiu 47. Alguém cair com 47 é muito difícil. Mas que jogo... Eu não, dá para dizer que foi um jogo estranho? Não, acho que não, mas...
Cara, o Romero, que a torcida tanto critica, quantos pontos ele salvou esse? Pontos ele já tem uns 10 aí. Isso porque ele quase não joga, né? Não, com o Mano ele encaixou. A gente vai até depois trazer em análise como que o Mano encaixou o Romero nesse sistema, como ele tem atuado, até com as movimentações diferentes que eu separei. Mas assim, tudo bem, alívio e tal, mas é um ano para esquecer, né? Sim. Vamos lidar aqui que o Corinthians está de férias agora. Claro, tem mais 2 jogos, tem que pontuar, é importante, pegar uma Sul-Americana pelo menos. Mas assim, eu concordo com você no lance do jogo meio estranho, porque assim, num jogo envolvendo tanta tensão, tanta necessidade de concentração, foi um jogo muito aberto, né? Sim. Eu esperava um jogo até meio truncado, com 1-0 para um lado, 1-1 no máximo. Eu não achava que era um jogo com tanta oportunidade. Só que defensivamente os 2 times estiveram muito mal, né? Depois tem outra análise também mostrando um pouco desse sentido. Mas, assim, muitos passos, 2 times falhando muito atrás. Acho que, no fim das contas, o Corinthians se arrumou ali depois com 3 zagueiros, se ajeitou e conseguiu controlar um pouco mais o jogo. Mas, assim, uma partida bem tensa. Acho que pro Vasco complicou. Mas eu tava até conversando isso com os amigos, tipo assim, tô vendo muito discurso de foi pro Vasco. Já era, não. Também não acho que é assim, rapaziada. Mas 2 jogos, o Vasco não tá jogando mal. Tá desorganizado, todo zoado. Não é esse caso. Eu, de verdade, acho que o Vasco tem condição de ganhar do Grêmio, por exemplo. Não acho que seria... O Corinthians ganhou? Então. Eu não acho que seria nenhum absurdo. Mas, assim, a situação se complica pro Vasco e pro Corinthians é uma respostaça, né? Depois daquele 5-1, que foi aquele passeio que tomou dentro de casa. Enfim, Corinthians agora é pensar 2024 mesmo. Vamos ver. Não tenho muita expectativa boa, não. Puxa o fôlego, o Corinthians agora, respira. É que o Corinthians, Tseng, quando a gente olha pro Corinthians, o Corinthians tem um peso de uma camisa que é gigante. O Corinthians tem um peso de uma torcida que é gigante. O Corinthians tem jogadores dentro do campo que em qualquer momento pode resolver uma partida. Não foi o caso agora, né? Agora foram 2 do Romeno, um do Moscardo e outro do Giovani, né? Que entra, faz o gol. Agora... Quando a gente olha um pouquinho para o retrospecto e para o histórico do Corinthians, quando que foi fácil? Nós estivemos junto na Bomboneira com o Renatinho, com a galera da ESPN, toda fazendo as coberturas de Boca e Corinthians, Estudiantes, Atlético Paranaense, e a gente foi na Bomboneira assistir o jogo. O Vitor Pereira estava só com a molecada, e eles deram conta do recado lá. Então, o Corinthians, quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, a resposta é sempre boa. Agora, você vem para o pré-jogo, 5-1 contra o Bahia... Como foi? Perdeu para o América na Neoquímica. Aí depois vai com o Fluminense no Maracanã 3-3, ganhando de 3-1. Vai para a Arena do Grêmio e ganha do Grêmio com um jogador a menos. Por muito tempo. Não é que o jogador foi expulso no finalzinho do jogo, não. Então, o Corinthians é essa imprevisibilidade que dá para o torcedor essa esperança. E depois tem um goleiro que, cara, pode falar o que quiser, às vezes ele erra, mas é o Cássio, cara. Então, tem lá no aeroporto, lá na Argentina, só se falava o Cássio vai salvar a gente hoje. O Cássio vai... E foi. Então, assim, o Corinthians tem tudo isso. Tudo bem, a política interferiu, a eleição, aquela coisa toda. Mas agora, como a Lili mesmo disse, agora respira um pouquinho mais aliviado. Ainda não acabou, mas o único agravante aí dessa situação toda é que o Yuri Alberto está fora. Quando o Mano conseguiu achar um companheiro ali, que foi o Romero, um pouquinho parecido com o Roger Guedes, agora ele tem o Giovani, ele tem o Felipe Augusto, vamos ver o que ele vai fazer para compor o ataque. E na entrevista dele, Tseng e Renatinho, do Mano, eu achei um negócio muito legal que ele falou, olha como o cara estuda o jogo e o adversário. Eu falei pro Fagner, vai de ponta. Para quê? Para segurar o Payet lá. Então ele mandou o Fagner ir lá para frente, quase que numa ponta direita, para segurar o Payet. Mas isso aí foi no decorrer do jogo. E deu certo. O Corinthians pega o Inter, tá? No sábado. O Moscardo também é mais um destaque, né, Renato? Destaque pela personalidade, né? O que me chamou muita atenção foi a comemoração, né? O moleque com 18 anos, fazer um primeiro gol dele em São Januário, com chuva, jogo decisivo, enfim. É um menino, a gente vê aí o mapa de movimentação dele no jogo contra o Vasco. Com o Mano, ele tem até em alguns momentos tido um pouco mais de liberdade para sair, né? Ele alterna com o Maicon ali entre 5 e 8, né? O Maicon às vezes segura um pouco para ele sair. Assim, é um menino com um teto muito grande ainda. Acho que ele tem muito para desenvolver. Acho que a gente tem que ter paciência. Mas não tá negociado, Renato? Ele fez... tem esse papo, mas assim, a informação 100%, né? que saiu realmente é que é um jogador que
obviamente não vai ficar muito tempo no Brasil. Isso daí todo mundo sabe. Se é em janeiro agora ou se é em julho, a gente não sabe. Mas me chama muita atenção a personalidade dele. E uma coisa que me chama também é um cara que, quando ele peca pelo excesso, de muita vontade de tomar um cartão, de fazer uma falta. Mas nunca por se omitir, sabe? Tá sempre pedindo a bola, sempre buscando. E são sinais importantes para você ver onde um garoto como ele pode chegar. Percebeu que ele não é sentir de ficar acuado, mas sentiu mesmo, né, o jogo, né? Ele entrou no jogo ontem, né? Ele, o Giovani também e o Matheus Araújo também. O Matheus Araújo, ele parece muito com o Oscar. O Oscar, que jogou na seleção brasileira, que jogou no Chelsea, tudo. Aquele cara, assim, magrinho, que vem, que busca o jogo. E o Matheus Araújo faz até uma jogada que a gente não estava acostumado a ver. Pela ponta direita, jogou a bola na frente do zagueiro, deu o passe para trás, ali pro Giovani fazer o gol. E o Giovani, foi o que eu falei, o Giovani ele entra num jogo contra o Atlético Mineiro, um jogo muito complicado, sofre o pênalti, o Corinthians ganha o jogo com essa jogada dele. Lá na Bombonera ele entra também. E ele entra, e ele também entra e ajuda, ele é forte. Então, assim, os meninos, e o Moscardo tá aí, com 18 anos, brilhando. Assim, tem que dar os parabéns pro Mano, porque teve essa presença de espírito naquele momento do jogo, quando, até você falou aqui, né, Tseng, das mudanças que o Ramon Dias fez. Quando o Ramon Dias bota o Vasco pra frente, é a hora que ele coloca as flechas ali para ganhar o jogo, e ganhou o jogo. Tem uma reclamação de um pênalti. Aliás, foi do Moscardo, né? Vamos ver o lance primeiro, Renato? Na hora, eu ainda pensei um pouco, tipo, acho que não, né? Mas é um lance muito, muito difícil, né? Cara, assim, de verdade, pra mim é sempre o papo de padronizar. É o tipo de lance que tem jogo, que tem árbitro que dá e tem árbitro que não dá. Entendeu? Porque, sinceramente, eu vejo o movimento dele até de recolher, o jogador não tá indo na direção do gol. Eu não sei, pra mim não. Pra mim também não é nada. É que os árbitros de sangue, eles fazem cada dia uma coisa na mesma jogada. Então você não sabe o que ele vai fazer naquela. Aí fala que é interpretativo, que não é, mas pra mim também não foi pênalti, não. Bom, nosso comentarista de arbitragem, Renata Ruel, diz: esse movimento de braços feito pelo Moscardo é natural? Se justifica? Normalmente vemos jogadores disputando a bola ou correndo daquela forma? Não, o jogador assume o risco da bola tocar em seu braço e bloquear a passagem da bola. Sim, por essas respostas, é pênalti. É o que o Renato diz. Tem jogo que é pênalti, tem jogo que não é pênalti. Não, eu quando eu tô em transmissão de campeonato e não tenho um comentário de arbitragem junto, o narrador me pergunta, eu falo, não sei, mano. Porque cada um dá uma coisa. E assim, enquanto não padronizar, não sentar todo mundo e falar, ó, esse tipo de lance vai dar todo mundo no campeonato ou não vai dar. Enfim, eu acho que se desse o pênalti também não acho nenhum absurdo. Como eu disse que tem árbitros que dá. Mas assim, eu tive a impressão de que, a bola pega meio que no susto, a bola tá indo pra trás, não tá indo em direção do gol, não sei. Tem uma outra bola que bate no braço do Veríssimo, do Lucas, e bate no cotovelo. Não tem, mas aí tem um pênalti do jogador do Vasco no jogador do Corinthians na beirada do campo, aquele eu acho que foi. E aí ele foi lá e não, a pressão era muito grande dos jogadores do Vasco em todos os lances, e aí esse que teve a favor do Corinthians, que eu achei até que foi mais, ele mandou seguir o jogo e acabou. Agora, do lado do Vasco, 1-0, depois 2-1, e não dá para tomar uma virada dessa nessa altura do campeonato. E, de repente, o Vasco foi com tudo para frente, né? E aí não deu, né? Então, aí pega muito a questão mental, né? Eu acho que pegou muito ontem. Achei que o Vasco fez um bom primeiro tempo, no geral. Acho que o Vasco... É por isso que eu falo de que não dá para jogar a toalha ainda, porque realmente eu vejo qualidade no trabalho, eu vejo organização no time. Eu vi um bom primeiro tempo ontem. Depois que toma o 3-2, aí sim, aí o time fica... Aí eu acho que mentalmente, aí fica cruzando bola nada a ver, aí empilha atacante na frente... A questão do Vasco é muito no limite, né, cara? O Vasco vai cair por causa do primeiro turno se ele cair. O segundo turno do Vasco é para brigar na parte de cima da competição. Enfim, se acontecer e quando acontecer, a gente pode listar várias questões aí, a gestão, a questão da 777, o que fez, o que não fez, diretoria, enfim. A gente pode ir por esse caminho e tentar olhar. Mas eu acho que o momento do Vasco ainda é de mobilização. Tava até conversando com os amigos. Pô, vejo na internet assim, um discurso de que já foi.
Mas não, cara, tem 2 jogos ainda, tem jogo. Acho que o Vasco não tá essa tranqueira toda. Eu acho que dá sim pra reverter. Mas se mobilizar. Não adianta agora jogar toalha. Era um jogo super importante, a gente falou. Mas eu não acho que foi de todo ruim, apesar da derrota. É que na conta de todo mundo, para fugir da zona de rebaixamento, era uma vitória ontem, né, em casa. Quando você, treinador, você pega hoje o seu computador ou a prancheta do Joel Santana, né, para fazer os cálculos, você pensa o quê? Bom, se estiver empatando, eu vou fazer isso. Se estiver ganhando, vou fazer isso. Se estiver perdendo em determinado momento do jogo, eu vou fazer isso, que é o planejamento que o treinador faz. No caso do Ramon Dias, por que é que, às vezes a gente critica, mas por que é que ele tentou tudo no jogo contra o Corinthians? Pelo 5-1 do Corinthians contra o Bahia, por sentir que o ambiente estava fragilizado do Corinthians e porque ele tem Grêmio na arena e ele tem Red Bull em casa. Então ele não pode deixar para o jogo do Red Bull. Então o jogo era ontem. E aí ele tentou, infelizmente para ele, felizmente para o Corinthians, né? Acabou não dando certo para o Ramon Dias e acabou dando certo para o Mano.